Ontem a gente viu, e vamos dar de barato, que ele seja um lobo solitário. Mas agora vamos pensar o seguinte, meu querido Rafa Brusa, meus queridos e queridas despertonautas. Suponha que fosse no governo Bolsonaro. Suponha que esse pobre infeliz fosse o candidato derrotado pelo PT a uma dessas prefeituras aí, dessas câmaras municipais aí do interior do Brasil. Alguém diria que ele era um lobo solitário ou que ele era um fruto maldito do lulopetismo, que ele era alguém feito pelo ódio que o PT estaria disseminando. O que eu acho impressionante é que esse lobo solitário parece que ele odeia sozinho. Ele adquiriu ódio sozinho. Ele se filiou a um partido que poderia ser casualmente, poderia ter sido o PT, poderia ter sido o PSOL, foi o PL casualmente. Não é aquela pessoa que veio. Claro que ele tem um talento para isso, claro que ele tem um componente pessoal para isso eu não discuto. Mas, por favor, meus queridos e minhas queridas, pessoas que nos escutam e nos veem, não é à toa, e não é à toa realmente, né, que ele vem de um partido de extrema-direita, que ele vem de uma admiração pelo maior filósofo dessa turma da extrema-direita, diz filósofo, né? E talvez seja, filosofia é uma coisa aberta, todo mundo é filósofo. O lobo solitário, na verdade, ele é fruto da cultura do ódio. Ele é fruto da cultura do ódio que nós estamos disseminando com muita propriedade. Estamos disseminando, e eles estão disseminando, e a cultura do ódio contra tudo isso que está aí, é a cultura do ódio contra o Supremo Tribunal Federal, é a cultura do ódio, e ele próprio deixa uma carta, uma carta confusa que mistura Supremo Tribunal Federal, William Bonner, ele mistura tudo. Porque nesse ódio coletivo, nesse ódio generalizado, nesse ódio contra tudo e contra todos, não há espaço para ninguém, não há espaço para entendimento, não há nenhum espaço para mediação. Tudo tem que ser detonado, tudo tem que ser explodido. É esse ódio que a gente vê todos os dias, nessas comissões do Congresso Nacional, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão na Comissão de Segurança Pública, por exemplo, essa prática desse direito, dessa frente do ódio, ela é disseminada todos os dias. Claro que quando você faz essa disseminação do ódio, num discurso para milhões de pessoas, cada uma vai ouvir de seu jeito, cada uma vai ouvir de sua forma, cada uma vai ouvir um tal padrão de entendimento, que uma delas pode encher um carro de tijolo, né, cuja explosão poderia ter sido muito mais grave, poderia ter sido muito maior, não houvesse um erro de execução, que parece ter havido. Ele agiu com mais alguém? Não se sabe. Provavelmente sim, alguma pessoa deve ter auxiliado nessa ideia, não sei até que ponto, não sabemos até que ponto. Ele tem uma frase enigmática, olha, até o dia 16 o bicho vai pegar, nós estamos no dia 14. Nós temos 2 dias, ele estaria por 2 dias ainda disposto a explodir mais coisas, então a morte teria sido acidental? Ou há outros iguais a ele para seguir esse rumo traçado? Mas nessa política de ódio, nessa política de atentados, e aí é uma impressão minha, uma impressão que eu fico somente com ela, uma impressão empírica,
Talvez se tivéssemos um procurador-geral da República mais presente, mais atuante, mais protagonista da cena pública, nós não estaríamos vivenciando esse momento de tamanho constrangimento, de tamanha dor. Talvez estivéssemos prontos e aqui discutindo aspectos processuais, a pena a ser imposta àqueles que foram, pelo menos teoricamente, assim indiciados de serem os líderes daquele 8 de janeiro, cujos resultados, que não foram ainda cobrados, poderiam ter sido evitados com essa situação um pouco mais presente, um pouco mais firme, um pouco mais clara das instituições públicas que nós temos e são as únicas que temos, porque nós não podemos contar com instituições privadas para isso. O que eu quero dizer, querido Rafa e queridos despertonautas, é que nós estamos diante de vários impasses aí. A cultura do ódio, né, chegou num momento seu de brilho. Olha, aquilo que nós vemos e assistimos a todos os dias, acontecendo nas comissões lá, na Comissão de Segurança, né, aqueles discursos todos, ditos para milhões de pessoas. Muito obrigado. Parabéns aos envolvidos. Parabéns aos seus formuladores. Né? Conseguiram. Conseguiram. Olha, agora ninguém fala mais em anistia, porque até antes podia falar em anistia. Né? Até então, nós precisamos que ocorresse uma tragédia, que uma pessoa morresse fruto de sua ignorância, de seu fundamentalismo, de seu radicalismo, para que nós disséssemos, olha, não vamos falar de anistia. Até então podia se falar sobre isso. Até então a anistia era uma discussão política. Agora não é mais. Porque explodiram uma bomba. É esse o nosso termômetro. É sempre que a coisa bater na bunda de quem está lá dentro que nós vamos discutir sim ou não. É muito pobre isso, entendeu? É muito assim, personalizado, é muito fulanizado. Não é um debate teórico, político, no sentido da grandiosidade ou miséria política desse debate. Olha, por que não pode haver anistia? Porque não há reconstrução alguma a ser proposta a partir do 8 de janeiro. Não há reconstrução alguma. Não havia nenhum desvio, nenhuma pressão, nenhuma ditadura que os massacrasse, que os perseguisse, que os torturasse. Muito pelo contrário. O que justifica essa anistia é o nada. É a conveniência de uma pessoa que quer se candidatar a um cargo eletivo em 2026. Só e mais nada. Todo o resto é pura retórica vazia. Então precisou explodir uma pessoa, uma bomba precisou explodir uma pessoa. Ah, mas explodiu perto do Congresso, perto do Supremo. Então, se tivesse explodido numa feira livre lá no Gama, tá tudo certo? No aeroporto de Brasília, como tentaram na véspera de Natal. Tá certo? Não tá. Né? Mas, Tardelli, importantíssima introdução para o debate. Dá para falar de terrorismo nesse caso, suponho, considerando ainda a ameaça que o sujeito deixou, né? Dia 16 vai ter mais, né? Ó, o jogo acaba dia 16 de novembro, boa sorte. O cara se mata com bombas, a polícia está fazendo varredura para ver se há outras bombas ali. É um trabalho absolutamente cuidadoso, como nos contou o Pedro Tchê com maiores detalhes. Dá para falar em terrorismo nesse caso? Ah, perfeitamente. A ponto da a vice-governadora do Distrito Federal ontem, eu a ouvi falar, eu a ouvi dizer, não é? Ela vai sugerir ao presidente do Supremo, ao presidente do Congresso, que os poderes não funcionem. Até que se saiba que se há ou não segurança para isso. Isso não é terror? Olha, paralisou-se
o funcionamento do país. Exatamente, exatamente o terrorismo pretende, incutir o medo de tal forma que as estruturas fiquem abaladas. Ele conseguiu. Ontem, o corpo ficou estendido na rua porque havia medo de se aproximar dele, porque havia o medo de haver outros explosivos no corpo. E esses explosivos poderiam causar, certo, problemas na integridade física dos policiais. Isso não é terror? Isso não é terror? Claro que é. Olha, vai ser um feriado em Brasília? Não porque há uma festividade, ou porque há um encontro, ou porque há um importante encontro de chefes de Estado, como há no Rio de Janeiro, por exemplo. Não. Porque um fanático, um fundamentalista, um aspas, terrorista, explodiu uma bomba, ou várias bombas, certo? Não se sabe quantas ele tem, ou ele tinha, ou ele teria, no Supremo e no Congresso. Para que a gente possa ter um mínimo de segurança e que outras pessoas não morram, é melhor que esses prédios hoje permaneçam fechados. Pô, terrorismo na sua expressão mais acadêmica, mais clássica. E em meio a uma discussão que estava nos eletrizando. Nós estávamos nos capítulos mais eletrizantes dessa minissérie 6 por 1, né? Em que Erika Hilton e Nicolas Chupetinha estavam disputando o protagonismo. Esse protagonismo foi cedido. Agora entrou o quê? Entrou uma bomba. Entrou uma pessoa, um desconhecido, um ninguém. Parece que é aquelas novelas mexicanas que aparece um camarada que está completamente fora do roteiro. Um candidato a vereador frustrado do interior. Tinha que ser de Santa Catarina, coincidência que ele fosse de Santa Catarina, né? Ou não, ele poderia ser, por exemplo, do Acre, do Amazonas, do Amapá, né? Que explode uma bomba, né? O cara tinha tijolo, se aquele carro explodisse daquele, poderia ser, o estrago poderia ter sido muito maior. Né? A bomba era caseira, mas ele estudou bem, certo? A capacidade de destruição dessa bomba. Estava lendo assim, ele demorou teria demorado 2 meses para preparar tudo. Ele teve recurso para isso? Ele teve como fazer isso? Alguém o bancou? Alguém? São as perguntas que agora começam a ser feitas, começam a indicar que talvez não tenha agido tão solitariamente assim. É possível que ele não esteja tão solitário assim. Né? Se pegam ele, por exemplo, pesquisando coisa, ou assim, até de forma banal, tô colocando uma possibilidade, gente, discutindo, né, como preparar um atentado num fórum. Quem conversou com ele sobre um atentado desse pode ser responsabilizado também, tá? Pode e deve. Pode e deve. Ele não, porque evidentemente ele está morto. Né? Tu não se responsabiliza pessoas mortas. Mas aqueles todos que o auxiliaram, que o estimularam, que propiciaram a ele as condições para isso, deverão ser responsabilizados sim. Aí é importante acompanhar as investigações. Vamos ver até onde elas vão chegar. São investigações que vão chegar em lugares inconvenientes. Chegar em lugares inconvenientes. Essa é uma investigação inconveniente. Porque se alguém o sustentou, certamente é alguém da extrema-direita. É alguém amigo de alguém. E aí
Nós já sabemos, nós já vimos esse filme.